Os atletas da live aqui, ó, separei aqui para mostrar para vocês a medalha linda do Challenge Jurerê, Florianópolis. Deixa eu ver aqui, né? Olha aí. Isso é um exemplo lindo de semeadura e colheita. Porque para colher esse fruto aí tem que semear bastante durante um bom tempo. Eu sempre falo e aprendi com meu instrutor, meu mestre do triatlo, Juliano, que preparo físico é juro composto. Nem a gente bota R$10 no banco lá, no outro dia vira 10 com 10, 10 com 20, 10 com 30. Preparo físico, a gente vai somando, é uma mutação das células, é uma evolução das células que vai deixando a gente mais preparado. E para chegar numa prova dessas aqui, conquistar essa medalha aqui, cara, tem muita célula evoluída para ter fôlego para aguentar a prova, né? Muito legal, assim, uma experiência incrível. Inclusive amanhã eu vou fazer um hot seat com os mentorados Reborn e vou trazer detalhes únicos desse momento, porque tem coisas que são novas skills, novas características que são instaladas dentro da gente mesmo depois de passar por um processo desses, né? Um processo que iniciou em janeiro. Eu comecei os treinamentos em janeiro para fazer uma prova em novembro. Eu peguei ontem a mensagem que eu enviei dia 3 de janeiro para o Juliano, que é o treinador. 3 de janeiro eu mandei mensagem para ele, aí eu fui concretizar a colheita, que a gente chama de desfrute. O desfrute foi dia 30 de novembro, mas eu plantei a semente dia 3 de janeiro e fui regando ela durante 11 meses, gente, né? Obrigado aí, Guilherme, foi espetacular mesmo e certamente inspirou muita gente aí a se movimentar um pouco mais. Se um cinquentenário saiu do zero, dia 3 de janeiro, eu tinha corrido 5 km 2 vezes na vida. Sair do zero para fazer essa prova, que é quase para super-humanos, não tem quem não possa. Não tem quem não possa. Com semeadura, usando as leis da prosperidade, a colheita vai vir. Vai vir. Tô aqui ainda com o número, né? Aqui, ó. E aí, quando eu mostrei o número na internet, um sábio senhor, outro mestre que eu tenho, na hora ele me escreveu: Duda, número 12, 12 apóstolos. E foi trazendo informações da Bíblia, da Cabala, para me inspirar ainda mais, né? Bom dia, Duda está com a cesta cheia para caminhar mais uma jornada gigante. Parabéns, Duda, sorte a nossa, ganhamos muito contigo. Vai ter novas skills aí, novas informações para trazer, que vão, cada desafio desse a gente vai instalando novas ferramentas, novas habilidades, novas skills, né? E essas skills, felizmente, Deus me colocou numa posição para poder transbordar e semear na vida de vocês essas skills também, que para mim já muitas coisas são... A vida é quase que um desfrute permanente. Como tem muito desfrute, tem muita fruta sobrando para que eu possa dividir com vocês. Amém.
Então a live de hoje é sobre semeadura, sobre semeie. Mas Duda, como é que é essa história aí? Eu não estou entendendo o contexto dessas lives. Lembra que a gente está falando, nós temos 9 áreas da vida que precisam ser preservadas, cuidadas, né? E para que essas 9 áreas da vida estejam sempre em prosperidade, para que então gere mais frutos para a gente desfrutar, nós temos algumas regras bíblicas básicas, que são então as 12 leis da prosperidade, que elas são traduzidas aqui de uma forma palatável, uma forma fácil de entender. Uma dessas leis da prosperidade, que é fundamental, é a lei da semeadura. Mas o que quer dizer, Duda? Me explica um pouco mais o que é essa lei número 9, semeie. Gente, nós temos que pensar a vida, como um grande campo, sendo que a gente está plantando o que a gente vai colher ali na frente 24 horas por dia. Então, qualquer ação que tu tenha hoje, qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer atitude, qualquer ação, é algo que tu estás semeando o teu campo, que tu vais colher ali na frente exatamente aquilo que tu estiver semeando. Por isso que eu sempre falo, gente, repito, especialmente para quem está mais próximo a mim, não adianta só comportamento positivo, comportamento alinhado com o que o mundo espera, com um comportamento social adequado, se tu está corrompido nos teus pensamentos. Porque o pensamento é mais valioso que o comportamento. Exatamente. Então, se tu tá te comportando de forma linda, maravilhosa, mas no teu interior tu tá semeando pensamentos que não são boas sementes, consequentemente tu vai colher aquilo que está dentro do teu pensamento. E não aquilo que tu estás demonstrando no teu comportamento. É louco pensar assim, né? Mas, Duda, eu me comporto tão bem, mas o pensamento está desalinhado, o pensamento está com raiva, com crítica extrema ao comportamento alheio, o pensamento está desvirtuado com relação a desejar a mulher do próximo, o homem da próxima. Vários pensamentos desalinhados com 2 mandamentos fundamentais da palavra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a ti mesmo, obviamente que esse desalinhamento vai gerar frutos que tu não quer, na verdade. Tu não gostaria de ter aqueles frutos que tu está colhendo, porque eles não estão doces, mas é porque na tua semeadura também tu não está plantando as sementes certas. Teus pensamentos não estão alinhados com boas sementes, teus sentimentos não estão alinhados com boas sementes e os teus comportamentos estão alinhados com boas sementes, ou o máximo possível. Mas lembra que se não tiver os 2 anteriores, a tua semente vai estar fraca. Então tudo, gente, tudo que tu estás vivendo hoje na tua vida é fruto daquilo que tu plantou no passado. E não é culpa de ninguém que tu estás comendo um fruto mais amargo. A responsabilidade é 100% tua. Baduda, eu estou comendo um fruto amargo porque naquele grupo, eu fui excluído daquele grupo que eu vivia. Eu estou colhendo um fruto amargo, estou trabalhando numa empresa que eu não gostaria de trabalhar, a empresa é ruim. Estou colhendo um fruto amargo porque me traíram. Estou colhendo um fruto... É um monte de
desculpas que são dadas, entregando a responsabilidade para o mundo externo, para outros grupos, para outras pessoas, mas na verdade a responsabilidade é porque tu plantastes sementes erradas no passado. Sementes que até tu poderias imaginar que eram boas sementes, porque era aquilo que tu estava vivendo naquele momento, baseado naquelas curas ainda não feitas, e consequentemente tu estás colhendo esse tipo de fruto nesse momento da tua vida, ok? A batalha na mente, diz o Jardel. A mente é a terra fértil. Tudo que planta, colhe. Exatamente. Então, corroborando com o que eu venho dizendo. Então, primeira coisa, atenção a partir de hoje com os teus pensamentos. Teus pensamentos. Bem? Agora vamos para os 3 pilares fundamentais da semeadura. 1. Juntando com o que eu comecei a falar, tudo que você colhe é porque você plantou. Se está colhendo amor, é porque tu colheu amor. Se está colhendo amor, é porque tu plantou amor. Está colhendo raiva, porque plantou raiva. Ó, botei aqui, quem planta sabedoria, colhe direção, clareza para onde eu estou indo. Quem planta medo, colhe paralisia. Quem planta medo, colhe paralisia. Ou seja, quem planta a vida no seu vício emocional vai colher os frutos do vício emocional. Eu citei o medo aqui, mas cada um que conhece já o Enneagrama já pode ampliar o raciocínio para o seu vício emocional. Tá bem? O Jardel está me alcançando aqui, ó. Quem planta disciplina do perfil 1 colhe resultados duradouros. Quem planta autoconfiança do perfil 2 colhe conexões verdadeiras. Quem planta desempenho do perfil 3 colhe alta performance. Quem planta autenticidade do perfil 4 colhe uma vida com sentido e significado. Quem planta razão do perfil 5 colhe estabilidade. Quem planta prudência do perfil 6 colhe segurança. Olha só o exemplo do perfil 6. Se tu plantar prudência, tu escolhe segurança, mas se tu plantar o medo, que é o vício emocional do perfil 6, tu vai colher estagnação. É tudo à medida na vida. No perfil 7, se tu planta entusiasmo, tu colhe energia na vida. No perfil 8, se tu planta comando, tu colhe liderança e governo. E no perfil 9, se tu planta mediação, tu colhe harmonia e paz. Então aqui nós pegamos só a competência emocional, mas o vício é o que temos que cuidar para não plantar, porque daí nós colhemos o quê? Estagnação no desenvolvimento. A gente não vai conseguir evoluir se a gente não gerenciar a intensidade exagerada da nossa tríade emocional. Mas Duda, eu nem entendi o que tu está falando. Bom, e aí tu precisa dar um passo atrás e estudar autodesenvolvimento. Dar um passo atrás e estudar gestão das emoções. Quando que tem novamente o treinamento, Jardel? 24 e 25 de janeiro. 24 e 25 de janeiro. Mas, Duda, eu gostaria de ser muito mais próspero. Lógico, todo mundo gostaria. Só que se eu não der um passo atrás e elevar o meu nível de autoconhecimento através de uma ferramenta como o Enneagrama ou qualquer outra que tu acredite que funcione na tua vida, consequentemente, minha prosperidade pode ser maior em algumas áreas da vida, mas em outras vai ser menor, e meu nível de satisfação e felicidade e de
clareza com relação à qualidade de vida vai ser menor. É tudo dentro de uma betorneira, né? A vida é uma betorneira. Se a gente não vai colocando ingredientes melhores dentro da betorneira, substituindo por aqueles traumas, coisas positivas, consequentemente eu vou carregando uma sensação de falta de felicidade. No longo prazo eu acabo carregando isso, tá bem? Então, bora ir para o autoconhecimento. Então, primeira grande lei da semeadura, você vai colher o que você planta. Segunda, você vai colher depois de plantar. Primeiro eu tenho que plantar. Só que para colher, eu vou colher bem depois. Eu tenho que fazer um processo, tem um processo entre plantar e colher. Não adianta a gente plantar, e aí muita gente se perde, porque eu planto em janeiro, em fevereiro eu quero colher. E aí um monte de gente planta um monte de sementes durante a vida, só que não tem a paciência de investir no longo prazo, no médio e longo prazo naquela semente. E investir como? Com as 12 leis da prosperidade. Por isso que a gente enxerga, a gente se autoanalisa e vê que muitas vezes a gente está tracionando no mesmo lugar. Muitas vezes eu comecei várias novas ideias e não dei o tempo da semente prosperar. Outras vezes eu semeei sementes erradas na minha vida. Mas tudo é tempo, sempre há tempo para recomeço, meus amores. Sempre há tempo para recomeço. Mas eu não posso começar errando novamente. Ok? Então, o processo de transformar uma semente num fruto é através das 12 leis da prosperidade. E a terceira grande pilar da semeadura e colheita é que tu vai colher muito mais do que plantou. Deus me fez, eu já falei isso para algumas pessoas à minha volta, que a primeira vez que eu ouvi ele falando comigo, ele me disse, como tu é lindo e generoso. Olha só como Deus é bondoso, né? Um rapaz, um cinquentenário, careca, ele falou, como tu é lindo e generoso, né? Porque ele não olha o aspecto físico, né? Porque meus cabelos... Hoje eu tô bem cortadinho, que a Nanda ontem, minha cabeleireira, fez os ajustes aqui, ó. Ó, no shape, né? Mas é que ele olha o coração. Ele vê o coração. Aí que tá a lindeza. E aí, generoso, uma pessoa que é generosa, sob a perspectiva de Deus, vai colher o quê? O que ele colhe? Colhe mais e mais abundância. Não para de vir abundância. Mas por quê? Porque tem a semeadura da generosidade. E aí eu planto generosidade, eu colho generosidade. Eu colho a bênção, eu notei aqui, ó. Eu colho o favor, a bondade de Deus. É incrível. Eu vou deixar esse aqui, meu número aqui do triatlo até sair, ó. Tá em casa, não vai tirar isso aí, Duda. Não, vai sair com o tempo, porque foi suado para ganhar. Tá louco, foi suado, hein? E tive uns brete ainda na prova, se eu contar para vocês os brete, meu Deus. Dito... Recapitulando, então, as 3 pilares. Você colhe o que você planta, você colhe depois, vai demorar, tem que regar. E o terceiro, você colhe muito mais do que plantou. Se plantar uma semente, quantos frutos vão dar? Uma sementinha dá quantos frutos, se ela for bem cuidada no tempo? Muitos, né? Então, é a outra lei básica, né? E os 3 níveis da semeadura. O nível 1, que é o nível mais terreno, eu planto e já quero logo depois ter o resultado. Eu estou fazendo isso para ganhar aquilo.
estou fazendo isso para ganhar aquilo, estou fazendo isso para conseguir aquilo. Esse é o nível que todo mundo começa e está tudo bem. Está tudo bem. Mas a gente precisa na vida ir evoluindo. Lembra que nós temos quantos anos aqui? 90? Temos 90 anos aqui, 100 anos para viver. Se eu não tenho uma nova... Se eu caminho a evolução, não consigo ter uma perspectiva diferente da vida, obviamente eu estou copiando e colando a cada fase. A cada 7 anos, que são os 7 setênios, acho que já fiz essas lives aqui, nessas 122 lives que eu estive aqui com vocês, se eu não tenho a cada ciclo uma nova perspectiva sobre a mesma realidade, a resposta é de que eu estou passando a vida sem evoluir. A minha perspectiva agora com 50 da vida é completamente evoluída com relação ao que era quando eu tinha 30. Quando eu tenho 30, eu estava falando isso ontem, eu acho. A gente está preocupado se a gente tem 34 ou 36. Né? Se a gente é jovem, eu tenho 34, eu sou jovem ainda. Tenho 36, 38, já não é mais jovem. É uma perspectiva completamente irreal de quem olha lá de 50 para trás. O que nós temos que ter clareza é que nós temos que nos perceber permanentemente em evolução, enxergando que a vida é um processo de evolução contínuo. E se eu só tenho a percepção de que eu estou copiando e colando, tem algo errado. Tem algo que precisa ser mudado, que obviamente tem a ver com o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento pessoal. Tá bem? Nível 1 é esse. O nível 2 da semeadura e colheita, eu já instalei os drives, que é eu atraio o que eu vibro. Né? Eu já instalei aquele drive, tem aquele, citei já algumas vezes o Segredo, né? Aquele documentário que tinha no Netflix, eu não sei se tem ainda, O Segredo, que eu atraio o que eu vibro. Beleza? É uma baita evolução com relação ao primeiro nível, que é eu planto e eu quero colher. Planto e eu quero colher imediato. Bom, eu mudei, eu já entendo que tudo é vibração, então eu atraio o que eu vibro. Eu construo a minha realidade. Isso já é um baita de um upgrade. Eu botei aqui, ó. Obviamente que esse nível é um nível intermediário, porque eu vou falar para vocês o nível avançado agora. Mais profundo que o primeiro, mas ainda não é o nível espiritual. Nesse nível, eu não posso me perder no meu script. Quando eu vou longe. Nesse nível, você entende que a emoção influencia os resultados, você percebe que esperança, positividade e intenção elevada preparam o terreno. Você percebe que você entra na lógica da lei da atração, que é o Segredo, esse documentário aí, né? A lei da atração, ou seja, se eu vibro coisas positivas, eu colho, essa vibração é uma semeadura e eu colho frutos positivos. Top! E aí eu também que entendo que energia positiva atrai energia positiva. Essa lógica faz com que a intenção prepare o terreno, mas não substitui a semente. E aí agora nós vamos para o terceiro nível, que é o nível que todos nós deveríamos buscar, que é o nível da espiritualidade. Qual é o nível da espiritualidade, Duda? Toda essa análise racional do nível 1 e do nível 2, ela é deletada. Ela não serve mais. No nível 3, que é o nível da espiritualidade, do semear para colher, tem a ver com viver o propósito. Tem a ver com tu encontrar qualquer pessoa e te comportar como um ser evoluído.
tu tocar a tua empresa como um ser evoluído. Cada atitude, cada vez que tu abre a boca, cada vez que o teu pensamento vem, tudo é limpo. Tudo é limpo e tudo está livre de questões negativas. Eu coloquei aqui, ó. A pessoa não semeia pela troca, não semeia por emoção, não semeia esperando aplauso. Tem muita gente que, se não estiver performando top, não estiver tendo aplausos 24/7, tá mal. Não semeia esperando retorno rápido. Ela simplesmente semeia 24/7. Em cada interação humana, em cada pensamento, em cada sentimento. Olha só o que eu botei mais aqui para citar para vocês, ó. Tudo que eu faço é semente. Esse nível mais alto é o nível que só um grande ser, Filho de Deus, nos ensinou. Jesus Cristo. Esse cara, sim, é alguém para ser seguido nas suas atitudes, porque esse atingiu esse nível de forma plena. Na verdade, ele não é nem atingiu, ele é esse nível de forma plena. Mas, Duda, então tu quer que a gente seja Jesus? Eu quero que a gente tente se aproximar ao máximo nesse nível de semeadura e colheita do Filho do Homem. Não é fácil o nosso desafio, né? Como seres falhos. E todos nós, todos 100% do que estamos na live, seres falhos, que temos que a cada dia melhorar 1%, 0,1%, se dando conta das nossas falhas, pedindo o devido perdão, mas após isso melhorando o nosso pensamento, sentimento e comportamento. Essa é a evolução contínua que eu citei anteriormente. Não vai achar que é barbado o nosso desafio. Não é barbado o nosso desafio. Os desafios que foram postos para nós, seres humanos, são de vencer o egocentrismo, de vencer o nosso ego, de vencer os nossos vícios emocionais, transformando eles em competências emocionais. É um desafio permanente em cada uma dos pensamentos, sentimentos e atitudes. Observa que nós não vamos acertar 100% das vezes, nós vamos escorregar, vamos pisar na torta e nós temos que voltar a subir a rampa ensaboada que eu cito sempre. Né? Vamos ver o que o Ivan escreveu aqui. Se vai ficar gravado assim, vai lá para o YouTube posteriormente. Então, observem que o desafio é permanente. Minuto a minuto, segundo a segundo, respirar a respirar, transpirar a transpirar, coração batendo, sempre é desafiador. Mas depende única e exclusivamente de nós mesmos. Não do mundo externo. Não do mundo externo, de nós mesmos, não do grupo, do marido, da mulher, do chefe, do colega, do subordinado, da mãe, do pai, do filho. Não. O desafio é individual. Ok? Então, nesse nível de espiritualidade, eu vou ter que pular uma parte. Esse é nível fantástico que nós temos que buscar ele permanentemente, tá? Vamos para semeadura e colheita nas 9 áreas da vida. Lembrando que o embasamento das nossas lives, tanto das 9 áreas da vida quanto das 12 leis da prosperidade, é a palavra. Ele só está traduzido aqui para ficar bem palatável. Área da vida 1. O que eu semeio e o que eu vou colher? Se eu semeio movimento, alimentação saudável, consciente e descanso, eu vou semear o quê? Tadã! Corpo forte. Corpo saudável.
Agora, se eu semeio sedentarismo, excessos, álcool, açúcar em excesso, negligência do corpo, eu vou semear cansaço, obesidade, às vezes muito gordo, às vezes muito magro, nenhum dos dois é bom. Tem muito magro falso, né? Assim, top de lixo e é magrão, e acha que tá bem. Tá errado também, a gente tem que cada um fazer a sua autoanálise. Agora também obesidade também não é bom. Ah, Duda, mas o cara que cuida de tudo isso também morre. Sim, também morre. Sabe por quê? Também morre? Porque todo mundo morre. Mas obviamente que se a gente andar mais no centro, a chance de a gente viver melhor, porque não é quanto tu vive, meus queridos. O mais importante é a qualidade de vida nesse segundo. 8h32 da manhã, 20, quantos segundos aí? É a qualidade de vida agora, nesse instante. Isso é muito mais importante do que se eu viver 110, 90 ou 100 anos. É claro que eu estou chutando lá para frente, né? Também não queremos com 40, né? Bater as botas. Eu já estou... Não é... Hein? Pesquisa aí, produção. Quantos anos nós vivíamos na década... Nos anos 1800? Ou no ano de 1900, que é 125 anos atrás, quanto que era a média de vida do ser humano? Observe que nós estamos num baita... 32 anos. Não é eu que estou dizendo. Então, olha quanto lucro nós que estamos nessa live já estamos. Então, bora fazer deste segundo o melhor segundo da nossa vida. Para isso, nós temos que cuidar da área da vida 1. A área da vida 2. Como eu consigo colher um bom fruto no relacionamento conjugal? Área da vida 2. Eu dialogo com meu cônjuge, eu cuido dele, eu demonstro amor, para então colher conexão. Agora, se eu plantar críticas permanentes, pode ser crítica mental, não precisa ser só verbal. Se eu planto crítica mental com relação ao meu cônjuge, silêncio, planto indiferença, eu vou colher o quê? Distanciamento, cada vez mais distanciamento. Depois a gente pode botar as metas, para cada um tem um objetivo aqui, mas não vou citar hoje. Eu estou dando muito objetivo para vocês, muito exercício. Área da vida 3, carreira e trabalho. Se eu planto pontualidade, se eu planto excelência, se eu planto entrega acima do esperado, eu colho promoções, portas abertas, aumento de remuneração. Agora, se eu planto procrastinação, desleixo, o horário de início é 7h30, eu chego 7h38, 7h35, 7h44, eu estou plantando o quê? Eu estou plantando portas fechadas, estou plantando uma energia que eu não quero colher. Eu quero colher top no meu carreira e trabalho, mas eu não faço a semeadura correta. A semeadura correta. Isso é uma reflexão que todos nós, como profissionais, temos que ter. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, área da vida 4. Se eu planto leitura, reflexão, mentoria, treinamentos, cursos, boas lives, bons conteúdos na internet, eu colho desenvolvimento pessoal e maturidade emocional. Agora, se eu planto consumindo lixo, fugir de si mesmo, repetir padrões erráticos, não aprender no caminho, eu vou colher estagnação e comportamento muito alinhado ao vício emocional. Simples assim, semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Não tem como tu semear
abacate e colher bergamota. Não tem como. Então, se tu tá semeando errado agora, daqui a 5 anos, tu gostaria de colher abacate ou bergamota, mas tu tá semeando agora quiabo, semeou quiabo, vai colher quiabo. Tem como. Os mineiros gostam, os mineiros não, os goianos gostam daquele do piqui, né? Troço amargo que dói, né? Tu tá semeando piqui e quer comer uma fruta bem doce, um morango. Esses morangos agora não são mais tão doces, né? Estão muito cheios de veneno. Mas tu quer semear piqui e quer colher uma maçã. Maçã é bem docinha. Eu semeio piqui, eu vou colher piqui. Só os goianos conseguem comer aquele piqui, né? É que nem nós tomamos esse mate aqui, né? Só gaúcho mesmo. O gaúcho às vezes quer semear erva mate, mas quer tomar suquinho de maçã. Maçã não vai rolar. Semeou erva mate, vai tomar mate amargo. Área da vida 5, resultado financeiro. Eu quero colher abundância financeira, né? Para isso eu tenho que planejar, plantar, semear planejamento, plantar, semear controle, plantar, semear investimento para colher abundância, prosperidade sustentável. Agora, se eu planto, se eu semeio impulsividade, endividamento, eu vejo gente assim, ó, eu ganho 5 mil reais por mês líquido de contas a pagar do mês e mais as prestações, eu tô com 5 mil reais. Não tem como prosperar, porque tu tá sempre trabalhando atrás da máquina. Não tem reserva, zero de investimento, eu tô sempre, a minha energia é para conseguir me manter vivo. A colheita vai ser exatamente isso, meus queridos. Então, não importa, eu ganho 1.000, 100zão eu vou deixar separado, organizado. Não importa quanto. É cada um na sua realidade, entende? Então, se eu plantar impulsividade, dívidas, falta de organização, eu vou colher caos financeiro. Área da vida 6, família e amizades. Se eu plantar presença, paciência, cuidado, amor, eu vou colher vínculos fortes e saudáveis. Se eu plantar ausência, reclamação, crítica mental, descaso, eu vou colher relações frágeis e desequilibradas, conflituosas. Networking e conexões. Se eu plantar semente boa, semente gostosa, linda, maravilhosa, que é ajudar as pessoas, recomendar, servir, abrir portas, eu vou colher relações frutíferas para o meu desenvolvimento. Favor divino. Agora, se eu plantar em networking e conexões isolamento, ingratidão, interesse, eu vou colher portas fechadas. Vou ser excluído das relações de networking. Área da vida 8, identidade e poder pessoal. A boa semente é decisões alinhadas com os valores. A boa semente é viver eu mesmo e não viver as máscaras que o mundo tenta fazer com que a gente tenha. Se eu fizer isso, eu vou colher força interior. Quanto mais eu mesmo eu ser, mais força interior eu tenho, alinhado com tudo aquilo que eu espero para a minha vida, com a colheita que eu espero. Agora, se na identidade e poder pessoal eu planto comparação, eu gostaria de ser ciclana, gostaria de ter o que o ciclano tem. Se eu planto medo, se eu planto vergonha, se eu planto
a semente de querer agradar os outros 24/7, eu vou colher o quê? Perda de identidade e poder pessoal. Isso acontece muito, eu querer ser o que os outros esperam que eu seja. É a maior cagada que tem, a maior semente, uma semente podre sendo plantada. Ah, mas Duda, se eu sou o mesmo, eu desagrado algumas pessoas. Mas aí tu vai reforçar a tua identidade e poder pessoal e não desvalorizar a ti mesmo. Então, o mundo está estabelecido numa forma assim, gente, que não tem como prosperar. Não, tu tem que ter um comportamento, o teu pensamento pode estar um lixo, mas o teu comportamento tem que estar uma máquina de lindeza. Não vai, tu tá só ferrando contigo mesmo, para não dizer uma palavra pior do que ferrando. Agora, para ficar gravada, essa palavra pior não ia dar, né? Então, a produção ia depois. Vamos ver o que a Cléo está dizendo. A vida é uma parceria entre o nosso esforço, semeadura e agir de Deus. Perfeito. O que mais a Cléo disse? Muitas vezes queremos o fruto do crescimento, mas não estamos dispostos ao conforto do plantio e adiciono o processo de fazer essa semente prosperar. Esse processo é tão importante quanto o plantio correto, porque não adianta não, como eu falei no início da live, não adianta plantar hoje e querer colher amanhã, que não vai rolar. E para finalizar, na área da vida 9, qual é a boa semente na espiritualidade, que é a área da vida 9? Eu faço a minha conexão com Deus, eu busco a Deus, eu busco constância no meu relacionamento com aquele que tudo criou. Dessa forma, eu vou ter paz e direção. Agora, se eu planto uma má semente, que é distração, negligência espiritual, crença de que eu tudo posso e quero e consigo sozinho, eu vou colher vazio e confusão. Ontem eu ainda fui numa consulta, paguei a consulta e olhei o meu saldo na conta e disse, nossa. Aí o insight que veio assim, que adianta tu ter um saldo graúdo se tu não tem propósito na tua vida? Não adianta, agora eu vou falar o palavrão, não adianta bosta nenhuma. Eu digo para vocês olhando de frente para trás. Tem que ter propósito na vida, tem que ter valor, tem que ter pensamento limpo, coração cheiroso, que daí sim a vida vale a pena. Não importa o teu saldo bancário. Ah, Duda, mas o dinheiro traz felicidade? Ajuda a viver melhor e tal, mas eu garanto para vocês que quando ele estiver abundante e tu não tiver a outra parte, para nada ele serve. Te liga nessa mensagem de muita sabedoria. 1382. Concluindo a nossa live de hoje, seja a boa terra que Deus pode plantar e frutificar. E tudo que você precisa para prosperar é plantar as sementes certas e perseverar no caminho. Ter a paciência de aguentar o processo investindo corretamente na prosperidade, na semente que tu plantou. A semente tem que estar muito positiva nas 9 áreas da vida, mas o teu esforço com as 12 leis da prosperidade para fazê-la prosperar e para daí então tu colher os frutos e desfrutar, nós temos que ter perseverança. Tá bem? A prosperidade é simples, a frase final aqui que eu estou lendo. Tá? Plante certo, regue com constância e confie no agricultor, que o agricultor está olhando lá de cima e cheirando o teu coração e vendo 100% dos teus pensamentos. Lembrando, para finalizar, que se tua atitude estiver positiva, mas o teu pensamento e o teu sentimento estiver com uma semente ruim, tu não vai colher a prosperidade que tu espera para a tua vida. Então, tudo tem que estar alinhado. O que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo.
Não adianta ter fake news, porque quem olha de cima enxerga as fake news. É um desafio permanente que nós temos em nossa vida e cada dia 0,1% melhor, que no somatório do 0,1 a gente vai ver que em cada setênio e cada ciclo de 7 anos a gente está muito melhor do que o ciclo anterior. Tá bem? Vamos para a nossa mentalização final. Aguardem aí um minutinho para a gente agradecer. Respirem fundo aí nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho. Pai, obrigado por mais essa live de hoje de semeadura, Pai. Obrigado pelas palavras que Tu colocaste em minha boca. Obrigado pelo transbordar. Obrigado por ter cuidado da gente até aqui. E obrigado por estar nos ajudando a prosperar cada semente plantada. E que em nossas vidas, Pai, os frutos dessa prosperidade, dessa abundância sejam doces. Que a gente plante maçã e colha maçã. Que a gente plante bergamota docinha e colha bergamota docinha. Nos ajuda nesse processo, Pai, de manter os nossos pensamentos limpos, nossos pensamentos com bondade, nossos pensamentos com sabedoria, Pai. Para que cada ação nossa esteja alinhada com aquilo que nós esperamos dos frutos que queremos colher. Pai, abençoa cada vida que aqui passou, está nesse momento na live e cada pessoa que vai assistir posteriormente. Abençoa não só essas pessoas, Pai, mas abençoa todas as famílias que caminham juntos com esse movimento. Pai, eu quero agradecer especialmente também por ter nos protegido no final de semana, Pai. Naquela prova difícil que Tu esteve ao nosso lado, tanto na semeadura, quanto na prosperidade e quanto na colheita, Pai. E que Tu faça isso também em cada vida que nos acompanha, em cada vida, em cada família que nos acompanha. Pai, peço que Tu abençoe com muita saúde, com muita sabedoria, com muita prosperidade, com muita abundância e com muito desfrute cada pessoa que está aqui conosco nessa caminhada. É isso que eu desejo, é isso que eu profetizo em Teu nome, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, bora pra cima e pau na máquina, que nem diz o meu amigo Ivan, segue o flow, que nós vamos juntos prosperar cada vez mais. Tamo junto, bora pra cima, pau na máquina e até quarta que vem no mesmo bate local. Qual é a live da quarta que vem, produção? Desfrute. Desfrute. Depois de semear, vem o desfrute. Vai ser muito bom. Nos vemos quarta que vem. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.